Quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu tinha uma utopia na minha cabeça, que eu queria ajudar ali os pequenos, né? Eu não estava muito interessado nas grandes redes, nessas empresas aí com um departamento enorme, ou nas marcas que já tinham dinheiro para contratar aí uma agência, né? Eu pensava naquelas lojas de bairro ali, sabe? Nos restaurantes menores, naqueles polos gastronômicos espalhados aqui pela Zona Norte, que é onde eu moro. No cara que abriu um negócio porque cozinha bem, conhece o produto, entende o cliente e decidiu colocar o dinheiro e a energia dele naquilo. Na minha cabeça era uma lógica óbvia, né? Que essas empresas não tinham acesso a um marketing realmente bom, porque as agências cobravam caro, então bastava eu resolver essa equação ali, né? Entregar um trabalho bem feito por um valor que elas conseguissem pagar. Então, conteúdo bom, tráfego pago bem feito, estratégia, planejamento, serviço profissional sem exigir orçamento de uma grande empresa. Na minha cabeça, uma ideia ótima. Até que a gente começou a fazer isso na agência, né? E foi trabalhando com esse perfil de cliente que veio uma constatação na nossa cabeça. Que muitas vezes o cliente que você mais quer ajudar é justamente o que mais vai botar na tua bunda. E eu não tô falando dizendo que o pequeno empresário ele é um filho da puta. Óbvio que alguns são, assim como existem clientes filho da puta em empresas de qualquer tamanho. Mas a ideia é outra. Porque tem uma diferença enorme entre a forma de que quem trabalha com marketing enxerga marketing e a forma como um pequeno empresário pressionado pelo próprio negócio precisa enxergar o marketing. Pra gente, faz sentido falar em estratégia. Então faz sentido construir posicionamento, testar campanha, entender público, produzir conteúdo consistentemente, aprender com os dados e melhorar ali ao longo do tempo. Só que existe uma palavrinha nesse meio todo aí que ela é bem incômoda, que é tempo. Porque enquanto a gente do marketing está pensando ali nos próximos 6 meses, o pequeno empresário ele pode estar pensando na folha de pagamento da próxima semana. E isso começa a mudar a relação dele com o marketing. Eu não estou falando que ele é burro, eu não estou falando que ele não entende estratégia, mas a gente tem que entender que para quem está tentando sobreviver longo prazo, porra, pode parecer um puta luxo. Então imagina assim, ó, você tem um restaurante, então tu tem aluguel vencendo, você tem fornecedor cobrando, você tem funcionário para pagar, você tem imposto chegando, você tem um movimento abaixo do esperado. Aí alguém aparece e fala assim, a gente vai construir uma estratégia de conteúdo para fortalecer sua marca nos próximos meses. Pô, maneiro, né? Mas aí, e terça-feira? Faz como? Aí começa a nascer aquele conflito entre a agência e o pequeno cliente. Então quem presta ali o serviço olhando para conteúdo, mídia e posicionamento como peça de um sistema que precisa de consistência para produzir resultado. O dono olha para o mesmo investimento e pensa assim, porra, eu coloquei X reais nisso daqui, quando é que volta? E nem é uma pergunta absurda não, porque dentro da realidade dele, essa é a pergunta mais racional possível. E o problema ele começa quando a expectativa do retorno ela foi completamente distorcida antes mesmo desse cliente chegar até você. Ele já assistiu ali uns 300 gurus na internet explicando ali como é que uma campanha vai explodir o faturamento dele. Ele já viu o anúncio dizendo que o tráfego pago é uma máquina previsível de vendas. Ele já ouviu alguém falar que existe um tipo específico de conteúdo capaz de fazer qualquer empresa viralizar. Aí a gente chega querendo falar sobre estratégia, teste, aprendizado, consistência e construção de marca. Então assim, fica difícil concorrer com isso. Ele não quer ouvir que o resultado pode demorar. Ele não tem esse tempo. Aí nasce uma expectativa quase impossível, que começa aquela história. Subiu campanha hoje, amanhã tu precisa vender. Tu fez um post, precisa bater 1000 curtidas. Tu começou a produzir conteúdo, tem que chover lead. Tu investiu, R$1 em mídia, o cara quer enxergar imediatamente R$3 voltando. Aí o marketing acaba virando um pastel, né? Fritou, tá pronto. E quanto maior a urgência financeira do negócio, maior tende a ser a cobrança por essa resposta imediata. Aí mora uma ironia, né? Porque quem mais precisa construir marketing com consistência pode ser quem menos consegue esperar os efeitos dessa construção. Então eu demorei para entender essa diferença. Quando você olha apenas pela perspectiva de quem presta serviço, é muito fácil concluir que o problema está no cliente. Então a gente vai falar assim que ele não entende marketing, que ele é imediatista, que ele não confia na estratégia, que ele quer resultado para ontem. Tudo isso pode até ser verdade, tá? Só que aí a gente tem que pensar que existe uma camada anterior disso, porque talvez ele não tenha condições econômicas de pensar como nós gostaríamos que ele pensasse. Uma empresa maior, ela consegue colocar dinheiro numa estratégia e esperar. Ela consegue testar uma campanha que não performou. Ela consegue produzir ali conteúdo durante meses antes de transformar a audiência em receita. Ela consegue errar. Então, um negócio pequeno, o erro ele vai pesar diferente. Se aquele investimento em marketing representa uma parte relevante do caixa disponível, cada semana sem retorno vai aumentar a ansiedade do cara. E essa ansiedade começa a mudar o comportamento dele. Porque o cliente ele começa a mandar mensagem perguntando da campanha, ele quer trocar ali o criativo depois de 2 dias, ele questiona por que o post dele não teve engajamento, ele quer uma promoção nova, ele quer desligar o anúncio, depois ele quer ligar de novo o anúncio, aí fica
parece aquela falta de confiança no trabalho, mas muitas vezes é simplesmente a pressão que ele tem no dia a dia dele. Então, isso não significa que a agência precisa aceitar qualquer expectativa, qualquer cobrança ou qualquer relação ruim. Muito pelo contrário. Significa que talvez a primeira coisa que precise ser alinhada não seja calendário editorial, público ou verba de mídia. É a expectativa sobre o que o marketing consegue fazer. Porque tem uma pergunta que deveria aparecer muito antes do primeiro post ou da primeira campanha. Esse negócio tem fôlego para esperar a estratégia funcionar? Se a resposta for não, então o problema principal nem deve ser o marketing. E eu acho que essa é a parte que a minha utopia inicial estava ignorando. Eu achava que democratizar marketing era simplesmente oferecer um serviço bom por um preço acessível. Hoje eu acho que essa equação é mais complicada, porque o preço acessível ele não vai eliminar a urgência, a estratégia boa não vai criar caixa instantaneamente na empresa. E competência nenhuma transforma marketing em pastel. E eu acho que ajudar o pequeno negócio exige entender justamente isso. Quem está lutando para chegar vivo no mês seguinte dificilmente vai se empolgar quando você começa a falar sobre o próximo semestre. Então não é necessariamente falta de visão, às vezes é só falta de tempo mesmo.